Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você preste atenção na palavra que eu tenho para entregar para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu mostrar uma coisa importante para você. Eu vou ler em pelo menos três situações eu vou ler. Em três linguagens. Vou começar na linguagem de hoje. Quando vocês perdoam alguém, isso é o apóstolo Paulo fazendo uma declaração. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês. Agora preste atenção. Na presença de Cristo. Irmão, o perdão, ele tem que ser entregue na presença de Cristo. Você está compreendendo? Significa o quê? Lembra que o Senhor Jesus uma vez declarou? Quando vós estiverdes orando, perdoai. É na hora da oração. Você tem que apresentar a pessoa diante de Cristo. Você está compreendendo? Para perdoar a pessoa. Não importa o que ela tenha feito. Você tem que começar a ter esse entendimento com você. Quando Deus manda perdoar, Ele não está mandando perdoar por causa da pessoa. Ele está mandando perdoar por tua causa. É lógico que isso vai beneficiar a pessoa, mas vai beneficiar você muito mais. Por quê, pastor? Você já sofreu o dano de ter sido prejudicado, de ter sido ferido, de ter sido magoado, de ter sido maltratado, de ter sido injustiçado, ou outro dano qualquer. Você já sofreu o dano. Agora, se você não perdoa a pessoa, você vai sofrer um dano maior. Qual, pastor? De estar afastado de Deus, de estar separado dele. Então, ele não quer ver você separado dele. Coloca isso dentro de você. Eu vou ler novamente o que o apóstolo Paulo falou. Ó. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. Olha o versículo seguinte. A fim, olha só que coisa séria, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Como assim, pastor? Irmão, qual é o principal objetivo de Satanás? Se você não conseguiu ainda entender qual é o principal objetivo dele, eu vou falar para você. Irmão, desde o princípio, isso é princípio. Desde o princípio, o objetivo dele é ser senhor da sua vida. Ele quer a posição de Deus na sua vida. Ele quer levar você para servi-lo pela eternidade. Então, o principal objetivo de Satanás é levar você para o inferno, levar você para a perdição eterna. E se você não abrir os olhos, ele vai conseguir cumprir o plano dele na tua vida. Tem pessoas que elas não se prostituem, tem pessoas que elas não mentem, tem pessoas que elas não falam palavrão, tem pessoas que elas não roubam, não enganam ninguém. Mas só que ela carrega dentro de si um ressentimento. Ela carrega um rancor, ela carrega uma mágoa. É aquela pessoa que se fere facilmente, e Satanás já percebeu isso, e está fazendo disso uma arma contra aquela pessoa. Você tem que começar a abrir o entendimento. Você compreende? Porque senão ele vai levar você com ele. Se você não perdoar, você não será perdoado. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Vou ler na Almeida, Revista e Corrigida agora. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Conta uma parábola maravilhosa, irmãos. O Senhor Jesus está mostrando como é o reino dos céus. Cada parábola dessa que ele contava, ele estava fazendo uma comparação entre o mundo dos homens e o reino dos céus. E mostrando como é o reino dos céus, como as coisas acontecem no reino dos céus. Preste atenção. Por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Irmão, uma hora você vai ter que prestar conta. Uma hora eu vou ter que prestar conta.
Eu tenho pregado a você. Não importa quem é a pessoa, não importa a importância que ela tem mediante a sociedade, não importa a condição dela diante os olhos dos homens, não importa. Não importa se é uma autoridade ou se é um simples gari, não importa. Cada um de nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Não tem jeito. Cada um de nós. Não importa quem é, repito. Pode ser a pessoa mais importante aos olhos dos homens ou a pessoa mais simples aos olhos dos homens. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Não há diferença. Deus não faz acepção de pessoas. Você está compreendendo? O homem, sim, faz diferença de um para outro. Deus não. Deus não faz diferença de pessoas. Então, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Coloca isso dentro de você. Está lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não adianta você ficar seguindo regras de homens. Não adianta você ficar seguindo regras de igrejas. A palavra doutrina é tipo de ensinamento. Então tem pessoas que elas seguem muito as doutrinas humanas. Elas seguem muitas orientações humanas. Quando se trata da palavra de Deus, ela não segue. Quando se trata da doutrina real, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, ela não segue, ela não respeita, ela não obedece. O Senhor Jesus, ele falou claramente sobre isso, quando ele mandou honrar pai e mãe. E ele falando bravo com as autoridades. Por quê? Porque as autoridades, elas mudaram as regras. Elas deixaram de lado a palavra de Deus e inventaram novas doutrinas como se fossem doutrinas de Deus, como se fosse ensinamento de Deus. A ordem é honrar pai e mãe. Mas qual era a ordem das autoridades? Se trouxer para a igreja, não tem problema não. Não precisa de honrar o pai e a mãe. E o Senhor Jesus, ele fala muito sério sobre isso. Por quê? Porque eles abandonaram as regras de Deus e colocaram regras humanas como se fossem de Deus. Eu fico vendo um monte de gente, irmãos, seguindo regras, doutrinas humanas, mas quando se trata da palavra de Deus, não segue. Quando se trata de obedecer o que Deus está mandando, não faz. Só que você não percebe. Não percebe que você está se afastando dele. Você está acreditando que está com ele, mas não está. Jesus é o caminho. Se eu não estiver na palavra, eu não estou no caminho. Não importa quem eu seja. Eu tenho ensinado isso para você. Você tem que observar a palavra, conhecer a palavra, colocar a palavra de Deus em prática. Volta lá, por favor, em Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis prestar contas com os seus servos. Vai acontecer, como acabei de te mostrar. Segue. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma quantia enorme. Segue. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga, que lhe pagasse a dívida. Segue. Então aquele servo, presta atenção nisso, prostrando-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Segue. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Não foi o que aconteceu conosco? Quando o homem cometeu o pecado, quando o homem falhou, ele se entregou como servo de Satanás. O Senhor Deus, movido de compaixão, foi e entregou Jesus por nós. Jesus pagou o preço por mim e por você. O verbo se tornou carne, habitou entre os homens. Irmãos, todos os protocolos que era necessário que se cumprisse, que a humanidade cumprisse, o Senhor Jesus cumpriu todos eles. Ele passou uma vida inteira sem nenhum tipo de pecado. Você está compreendendo? Morreu sem pecado. Irmãos, ressuscitou. Só que quando ele estava na cruz, não era só o corpo dele que estava lá. Todos os protocolos que tinham que ser cumpridos estavam cravados na cruz também. Morreu. O Senhor Deus o ressuscitou. Deu um corpo novo para ele, um corpo glorificado, um corpo eterno. Porque esse corpo que nós temos, ele não é eterno, ele é provisório. Não foi feito para ser provisório, mas se tornou provisório por causa da natureza pecaminosa. O Senhor Deus veio então e deu um corpo novo para Jesus, glorificado, eterno. É o mesmo corpo que ele vai dar para mim e para você. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos representou, tanto na cruz,
como no inferno. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida que ele estava oferecendo a nós, através do sacrifício que ele se entregou. O sacrifício foi ele mesmo. O sangue que foi derramado foi o dele. Você está compreendendo? Com o sangue dele, ele te comprou. Ele me comprou, ele nos comprou. Nós não tínhamos como pagar. Não tínhamos como pagar. Por meio de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Todos eles. Significa o quê, pastor? Significa que eu chego diante de Deus hoje, não por méritos, mas eu chego justificado pela pessoa do Senhor Jesus. Eu entro diante do trono da graça, com tranquilidade, sem preocupação alguma, sabendo que sou justificado pelo Senhor Jesus, que não há dívida, que não existe dívida, que eu estou diante do meu Pai, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele me deu o Espírito Santo, me deu o Espírito de adoção, me fez filho dele. Você compreende? Sim ou não? Sim ou não? Então diga graças a Deus. Então você vê que coisa maravilhosa, que graça maravilhosa foi dispensada a mim e a você. Um favor que Ele fez a mim e a você. Aliás, tudo que recebemos de Deus é por meio da graça, por meio da fé, por meio da graça. A salvação é mediante a fé, por meio da graça. Você está compreendendo? Tudo é por meio da graça. Tudo é um favor que Deus faz a mim. Tudo é um favor que Deus faz a você. Coloca isso dentro do seu coração. Segue. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. A dívida que ele tinha com o rei era uma dívida enorme. Era uma dívida impagável. Não tinha como ser paga. Agora, ele encontra alguém que deve a ele. Só que a dívida desse alguém era uma dívida pequena. Deixa eu explicar para você o que o Senhor Jesus está dizendo. Que Ele perdoou todos os pecados teus, todos os meus pecados, todos os nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar. E agora vem alguém e falha contra mim, e falha contra você. A dívida dessa pessoa conosco, porque tem uma dívida. Você pecou contra mim, você está me devendo. Só que a tua dívida não se compara à dívida que eu tinha com ele. A dívida que você tem comigo não se compara à dívida que eu tinha com ele. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Então não importa o que você me fez. Não importa se você me defamou. Não importa se você me defraudou. Não importa se você me trapaceou. Não importa se você me feriu fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Não importa o que você fez. Você causou um dano terrível na minha família. Não importa. A tua dívida, ela é inferior à dívida que eu tinha com ele. Você está compreendendo? Porque tem pessoa que tem aquele negócio, olha, pastor, porque foi feito comigo, o senhor não tem noção. Irmão, essa minha carreira, eu estou há 30 e poucos anos pregando o Evangelho, nessa minha carreira eu vi coisas que, eu vou falar uma coisa para você, como diziam os antigos, coisas que até Deus duvida. Inacreditável que um ser humano tem capacidade de fazer contra o outro. É algo terrível. Eu nunca vi tanta barbaridade. Olha, eu vi o lado podre do ser humano, como pregador. Eu vi coisas que eu não conseguia acreditar. Eu me lembro de um caso que aconteceu aqui, no estado de São Paulo. Não vou falar o local para não identificar. Que aconteceu aqui no estado de São Paulo. E o que acontece? Eu sempre procuro trabalhar com a minha equipe de obreiro, consagração e tudo mais. E nós fazíamos um trabalho bonito de evangelismo no domingo. E tinha uma jovem obreira, uma jovem senhora. A senhora, por ser mãe, né? Uma mãe jovem, ela não era casada, era uma jovem mãe. A filhinha dela devia ter uns 3 anos de idade, a filhinha dela. E o que acontece? Ela deixava com a mãe e com o padrasto. Não era pai, mas era padrasto. E a menina tratava ele como avô, a avó junto, ela saía para trabalhar. E o que acontece? No final de semana ela ia evangelizar e deixava a menina com a família lá, com a mãe e com o avô. A mãe e o avô frequentavam a igreja. Eram membros da igreja. E de repente ela foi dar banho na criança, 3 anos de idade, e viu a menina se tocando de uma maneira que não é normal para uma criança de 3 anos de idade. E ela vem e fala: filha, não se aprendeu isso, filha? Ela com o vovô faz isso em mim. Aí ela me procura. Fala: pastor, o que eu faço? Eu falei: o que você faz? Vai para a delegacia agora. Presta queixa. Manda fazer um exame. Mas não é pecado. Eu falei: pecado? A lei está aí para ser provocada. Falei: vá agora. E ela foi. E infelizmente constatou
que o senhor abusava da criança. 3 anos de idade, membro da igreja, frequentando a igreja. Então, quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Eu não acreditei. Mas eu sei que quem está por trás disso é Satanás. Mas, todavia, é porque a pessoa permite que ele esteja por trás. Irmão, você bate na minha porta, eu só abro se eu quiser. Se eu não quero, não abro. É a pessoa que deixa entrar. Por quê, pastor? Porque ela é teimosa. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Volta lá, 2ª carta aos Coríntios 2:11. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Olha só que coisa séria. 2ª carta aos Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos. Ele veio para matar, roubar, destruir. Agora você aprendeu de Deus a necessidade do perdão, mas muitas vezes não quer oferecer, não quer dar. Tem pessoas que preferem sair da igreja em vez de dar o perdão, porque a irmã falou algo que ela não gostou, porque o outro irmão teve um comportamento com ela que ela não gostou, porque o pastor falou algo para ela que ela não gostou. Então ela prefere, em vez de colocar em prática a palavra, ela prefere se ausentar. Ela prefere sair. Ela prefere abrir mão da palavra e carrega consigo um ressentimento. Eu não tenho, mas eu não posso nem ouvir o nome Renato, porque quando eu ouço, eu já me lembro. Oxe, você não entendeu nada? Você não entendeu que se você não perdoar, você vai ficar afastado de Deus? Que Satanás vai conseguir o alvo, o objetivo dele? Que é o quê? Te afastar de Deus, te levar para as trevas. Ele até te ajuda se precisar. Ele te ajuda. Falei algum nome conhecido? Até te ajuda se precisar. Por quê? Porque ele quer tua alma. O preço que foi pago por você não foi prata, não foi ouro. O preço que foi pago por você foi o sangue de Cristo. Não tem como ser avaliado. Não tem como pagar, não tem preço. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo a seriedade? Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu, na minha carreira, observando a palavra de Deus, observando as pessoas, eu acho que uma das coisas mais difíceis que Deus nos manda é perdoar. É uma das coisas mais complicadas, só que é necessário. Por quê, pastor? É tão necessário que se você não fizer, você fica afastado dele. Não dá para brincar de Jesus. Pessoal, volta lá, por favor. Eu contei um caso desse para você, porque mais bizarro que isso é impossível. Mais absurdo que isso é impossível. Eu mandei que ela fosse, mas não deixei de dizer para ela, você vai ter que perdoar. Mas como, pastor? Perdoando. Uma coisa que você não consegue fazer sozinho, que você deve fazer? Pedir ajuda. Eu sozinho eu não consigo. Minha vontade é matar ele, como é que eu vou perdoar? Minha vontade é esfolar lá viva, como é que eu vou perdoar? Minha vontade é me vingar, como é que eu vou perdoar? Sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, eu consigo. Me ajuda, Deus, a perdoar essa pessoa. Porque eu não quero ficar afastado do Senhor. Irmão, e vai lutando em oração. E vai brigando. E vai se dando. E vai se envolvendo. Vai chegar um momento que em oração você vai ter a força que você precisa para perdoar essa pessoa. Você está compreendendo? Mas se você não fizer isso, você vai se perder eternamente. A pessoa te feriu, a pessoa te machucou, a pessoa te magoou, a pessoa te maltratou. E você vai perder a salvação, se você não perdoar. Olha só a seriedade disso. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Segue. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Segue. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Porque, na verdade, irmãos, você vem para mim e me pede o perdão, e eu nego o perdão, irmão, quem vai para uma prisão não é você. Quem vai para uma prisão sou eu. É coisa séria. Eu vou te mostrar uma coisa importante. Para aí nos 8h30, mas vamos comigo lá, em Mateus 5, versículo 23, Nova Almeida, na linguagem que nós estamos usando. Vai lá.
presta atenção. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ô pastor, não é só você ter alguma coisa contra alguém, irmão. É você também saber que alguém tem alguma coisa contra você. Eu já contei para vocês, mas vou contar de novo. Eu era pastor em São Luís do Maranhão. Eu comandei aquele estado por 4 anos. E eu me lembro que eu estava no meu escritório orando de uma reunião para outra. Normalmente, como o dia de hoje, eu passo o dia todo na igreja. Eu cheguei aqui hoje, eram 9 horas da manhã. E não saí daqui sequer. Sei que choveu por causa das câmeras que eu tenho, que eu observava tudo, senão eu nem sabia que tinha chovido. Não saí daqui. E por quê, pastor? Porque é um costume que eu tenho, é um hábito que eu tenho. Eu procuro orar nos intervalos das reuniões. Assim mesmo a gente enfrenta a batalha, se não orar, então como é que faz? Não é verdade? Então o que acontece? Eu me lembro que eu estava orando, estava de joelhos no escritório, e o Espírito Santo vem e fala para mim sobre uma pessoa. E fala para mim, liga para ela e pede perdão para ela. Eu falei, mas está brincando comigo. Eu falei, o senhor está brincando comigo. Eu não fiz nada para ela. Eu não fiz nada para ela. Eu não fiz nada. Ela, que tem um coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Ela, que vê coisa onde não existe. Porque tem pessoas, irmão, que ela se escandaliza sem motivo. Não há razão para ela se escandalizar, mas ela se escandaliza. O que é se escandalizar, pastor? Se ofende. Tem pessoas que se ofendem sem motivo. Qualquer coisinha é um dodóizinho tremendo. Qualquer coisa se ofende. Não é cristão, é cristal. Qualquer coisa está quebrando. Irmão, você sabe que eu gostava de uma pessoa que ela faleceu. O nome dela era Carmen Silva, dessa pessoa. Foi uma cantora famosa no mundo. E a Carmen falava assim, pastor, a vida é dura para quem é mole. E é mesmo. É mesmo. Você tem que entender, irmão, que vai ter lutas, que você vai ter batalha. E quando Deus falou, nesse mundo tereis aflições, uma das aflições que surgem, às vezes, nas nossas vidas, é por causa dos relacionamentos. É por causa dos relacionamentos. Às vezes, relacionamento com o vizinho, relacionamento patrão, empregado, empregado-patrão, relacionamento marido e mulher, filho, pai, relacionamento. O comportamento da pessoa produz, muitas vezes, aflição em nós, produz dificuldade em nós, produz dor em nós. Eu atendi uma mãe que a dor dela não era porque o dinheiro para o filho, mas era porque o filho colocou lá na justiça. Ou seja, o problema dela não era o dinheiro. Ela falava, meu filho, como é que meu filho faz isso comigo? Relacionamento. Relacionamento causa certos tipos de dor, certos tipos de sofrimento. Faz parte da vida. Você tem que ter esse entendimento com você. E aí eu estou lá e falei, o senhor está brincando comigo. Eu falei, eu conheço ela. Eu falei, eu vou ligar. Ela vai falar assim, 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 assado para mim. E o senhor sabe que eu sou inocente. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada. E o Espírito Santo, liga para ela, pede perdão para ela. Eu falei, não, eu não vou ligar. Eu não vou pedir perdão, não fiz nada. Liga para ela, pede perdão para ela. Eu falei, tá bom. Eu vou ligar para ela. Nem que eu falo, eu vou ligar para ela, um obreiro, não sei, enviado pelo inferno, porque não é possível um negócio desse, vem me baixa na porta do escritório, pá, 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 pá. Pá, 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 insistente. Aí eu abri, falei, pois não. Pior que não era nada importante. Eu falei, tá bom, tá. Quando eu voltei, já voltei com o coração duro. Falei, vou ligar coisa nenhuma. Aí estou sentado ali, ouvindo uma música. O Espírito Santo toca de novo, dobra o joelho, vou orar de novo, liga para ela. Falei, não, mas eu já conheço. Liga para ela. Não, liga para ela. Falei, tá bom, então eu vou ligar. Catei o telefone, celular e liguei. Falei, ô fulana, tudo bem? É uma mulher, uma pessoa que eu amo muito, diga-se de passagem. Tudo bem? Ah, tudo bem, graças a Deus. Então, estou te ligando para conversar contigo, para te pedir perdão. Não, é que você... Escutei tudo que tinha que escutar. Aí eu falei, não falei para o senhor? Eu não falei, já sabia. Não falei, porque tem pessoas que elas estão erradas, mas elas nunca acreditam que estão erradas. Sempre é os outros que estão errados. Irmão, na minha carreira, eu vou te falar uma coisa a você. A experiência que eu tenho tido,
90% a 99% do reclamante é culpado. Vem a mulher reclamar do marido, chega perto para ver, a culpa é dela. Vem ele reclamar dela, chega perto para ver, a culpa é dele. Vem o filho reclamar do pai, chega perto para ver, a culpa é do filho. E vice-versa. 99% das vezes o reclamante é culpado, 1% é exceção. 1% é exceção. Aí fui falar com o Espírito Santo, falei, o senhor está vendo? Eu falei para o senhor, sabe o que ele falou para mim? Não foi por causa dela que eu mandei, foi por tua causa. Aí eu entendi. Você tem que cumprir essa palavra. Eu estava oferecendo uma oferta de louvor. Eu estava oferecendo uma oferta de adoração. Era pura. Era aceitável a Deus. Mas para Ele aceitar, eu tinha que cumprir essa palavra. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, segue. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui não estou falando de dinheiro não, viu, irmão? Eu acho que deixei claro para você que a oferta é de adoração. Sacrifício de lábios. Era aceitável ao Senhor, mas era preciso desse conserto. E às vezes é aquele negócio, repito, não é você que tem, é o teu irmão que tem. Porque você teve um comportamento, ou proposital, ou não foi proposital. Foi com dolo ou sem dolo, não importa. Você teve um comportamento, e aquele irmão passou a ter alguma coisa contra você. Ele é teu irmão em Cristo. E você deve procurá-lo, por amor a Ele. Por amor a Cristo. Por que você acha que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros, por amor de mim? Porque se você está suportando, porque é complicado conviver com aquela pessoa. Mas eu vou suportar, eu vou aguentar o fraco na fé, eu vou tratar com amor. Por quê? Por amor a Deus. Se eu não faço por eles, eu faço por amor a Deus. Eu me lembro de uma certa cidade que eu era pastor, no sul do país, eu falei, Deus, como é que se ajuda um povo que não quer obedecer? Como é que você ajuda uma pessoa que não quer obedecer? Aí Deus falou para mim, insista, não desista. Em outras palavras, se não é por eles, é por mim. Então, por amor a Deus, nós temos que aprender a perdoar, a suportar. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Volta para a parábola. Volta para a parábola, 18:30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Segue. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Irmão, você já ouviu falar em anjo da guarda? Pastor, mas existe? Existe sim. Existe sim. É o anjo de Deus que protege você. Ele está para te proteger. Agora, ele não obedece a tua voz. Anjo, busca água. Anjo, faz pipoca. Anjo, vai comprar o lanche. Ele ouve a voz da palavra de Deus. Quando você faz a oração, em o nome de Jesus, tem que ser em nome de Jesus. Eu expliquei isso para uma pessoa que eu amo muito esses dias. Vou até mandar colocar o versículo aí para você guardar contigo no teu coração. Quando fizerdes ou falardes, fazei tudo em o nome de Jesus. Coloca para mim, por favor. Quando fizerdes, presta atenção, por palavras, Colossenses 3,17, por palavras ou por obras, ou na minha atitude, ou nas minhas palavras. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Se não for feito em nome de Jesus, não tem valor no mundo espiritual. Você pode sair da tua boca uma poesia, de tão bonito. Tem pessoas que quando começa a falar, parece que é um poeta,
de tão belas que são as palavras, só que não tem valor nenhum no mundo espiritual, se não for feito baseado na palavra, em nome de Jesus. Tudo que eu fizer, obviamente, irmãos, que não tem como eu fazer nada em nome de Jesus, se for o contrário à palavra. Eu tenho que estar fazendo de acordo com o que a Bíblia diz. Eu tenho que estar falando de acordo com o que a Bíblia diz. Senão eu não vou poder fazer em nome de Jesus. Como é que eu vou mentir em nome de Jesus? Como é que eu vou enganar, trapacear em nome de Jesus? Como é que eu vou iludir alguém em nome de Jesus? Não. Eu uso o nome de Jesus, por quê? Porque eu estou fazendo tudo de acordo com o que a palavra dele diz. Você está compreendendo, sim ou não? E quando fizer por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. E mais, hein? Dando por ele graças a Deus o Pai. Volta lá. Vendo, pois, que o seu conservo, os anjos estão observando. Tem os anjos vigias, já ouviu falar? Você vai ver sobre os anjos vigias lá no livro de Daniel. Tem os anjos vigias. É coisa séria. Em Apocalipse você vê também. Tem anjo que ele monta num cavalo, que eu não sei de jeito que é esse cavalo, a Bíblia só fala a cor deles, e a Bíblia diz que eles correm a terra, olhando a terra. Por quê? Porque o anjo não é como Deus. Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O anjo não. Ele não é como Deus. São atributos de Deus que são intransferíveis. Tem atributos de Deus que ele transfere para mim, ele transfere para você. Mas são atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, que não são transferíveis. Presciência não são transferíveis. Você está compreendendo, sim ou não? O amanhã pertence a ele. O amanhã não pertence a mim, não pertence a você. Não, pertence a ele. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Vendo, pois, os seus conservos, que acontecia, contristaram-se muito. O anjo se entristece quando ele vê você desprezando a palavra, desrespeitando a palavra. Eu te contei um testemunho de um grande pregador. E o que acontece? Ele ficou muito doente. E estava, como diz o outro, para morrer mesmo. A situação estava complicada, desenganado pela medicina. E ele estava no quarto dele. De repente, ele viu uma porta se abrir. Era um anjo. Veio para buscar ele. Ele ia para a glória. Mas ele vem e faz uma reivindicação. A Bíblia diz, honrai pai e mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Ele está jovem. Ele falou, eu não posso ir agora. Eu cumpri a palavra, eu honrei meu pai e minha mãe, e eu tenho uma promessa, que os meus dias seriam prolongados na terra. O anjo olhou para ele, deu um sorriso, voltou, foi embora. Às vezes o anjo olha para mim, olha para você e chora, se entristece. Por quê? Porque ele está vendo eu e você desrespeitando, desprezando a palavra de Deus. E ele está chorando por tua causa, por minha causa. Por quê? Porque ele sabe que aquilo vai nos afastar de Deus, vai entristecer o coração de Deus e vai trazer dor para as nossas vidas. Então ele chora, ele se entristece. Nesse caso aqui, está falando de perca de salvação. Segue. Perca de salvação, pastor? Segue que você vai entender. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Segue. Não deverias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O que nós acabamos de ler agora há pouco? Como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar aquele que nos feriu. Se tem alguma queixa, porque às vezes a pessoa faz algo realmente que te entristece, que te machuca, que te magoa, que te fere. Mas se eu tenho alguma coisa contra, uma queixa contra o meu irmão, eu devo fazer o quê? Perdoar o meu irmão como Cristo me perdoou. Acabamos de ler isso agora. Está compreendendo, sim ou não? Vamos ler de novo. Guarda isso dentro de você. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmão, você está mandando suportar, porque às vezes a pessoa está passando do limite.
Porque se você não faz nada contra mim, eu não faço nada contra você, essa palavra suportar, ela não tem necessidade, ela não se encaixa. Essa palavra suportar justamente por causa disso. Pô, não estou aguentando, mas não, suporta. Não, mas é que esse cara suporta. Não, mas é que essa mulher suporta. Por quê? Por amor a Cristo. Perdoa. Mas é que essa pessoa, pastor, já pisou na bola não sei nem quantas vezes. Não importa a quantidade de vezes. Perdoa. Porque isso não vai ser prejudicial para ela. Vai ser prejudicial para você. Você vai perder a tua salvação, volta lá. Porque às vezes a pessoa não quer perdoar. Ela não quer. Ela se agarra à autopiedade. Irmão, já vi demônio cair, de tudo quanto é jeito. Mas um dos piores demônios que eu vi na minha vida é esse tal da autopiedade. Eu não mereço, não sabe o que foi feito comigo. Fui maltratado, só não sabe como é que foi a minha infância. Só você teve dificuldade na vida, ninguém mais teve. Para com esse negócio de achar que você é um coitado. Uma coitada, você não é. Um alto preço foi pago por você. Hein? Que negócio é esse? Você acha que é só você que teve dificuldade? Olha para o lado. Teve gente que teve dificuldade pior do que você teve e levantou a cabeça, passou por cima e está vencendo. Que negócio é esse? Para com esse negócio. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Segue. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Segue. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Ué, ele não tinha perdoado, pastor? Só que o perdão foi revogado. Irmão, do dia que você nasceu, até o dia que você se entregou a Cristo, estava sobre você o pecado de Adão. Todo o pecado que foi cometido estava sobre você. Você nasceu em pecado. Em pecado você foi gerado. Você está compreendendo? No momento que você aceitou a Cristo, toda a dívida foi paga por meio de Cristo. Não importa o que você fez. Não importa se você fez 10 abortos, 50 abortos, se você cometeu genocídio. Não importa. Não importa o que você fez. Quando você se entregou a Cristo, tudo deixou de existir. Você está compreendendo o que eu estou falando? Agora, vem alguém hoje, que você pertence a Cristo, você que pertence a Cristo, vem alguém hoje e te fere, você guarda o rancor, guarda o ressentimento, guarda a mágoa, em vez de olhar para Colossenses 3,13, que nós acabamos de ler, perdoar a pessoa que te feriu. Você prefere guardar rancor? Tem pessoas que foram para não sei onde, mudaram para não sei onde, só porque falaram para mim, porque fizeram para mim, porque... Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos perder a salvação. É coisa séria. Você está compreendendo? Indignado, o seu senhor entregou os atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Irmão, não deixe esse demônio te enganar. Olha o versículo seguinte. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas, porque você acha que é só você que é ofendido, mas você também ofende. Você também ofende. Você acha que é só você que é ofendido, você também ofende. Eu sei que não sou eu só que sou ofendido, porque eu sei que eu também ofendo. E aí, pastor? E aí que é olhar para a palavra. Se a pessoa fez com maldade ou sem maldade, é ela com Deus. A minha parte é perdoar. Se a pessoa fez com maldade ou não, é problema dela com Deus. A tua parte é perdoar. Vamos fazer a minha parte, faça a tua parte. E a parte dela com Deus, problema dela com Deus. Quando você falha, você não quer misericórdia? Quer ou não quer? Agora, quando alguém falha contra você, você não quer que essa pessoa tenha misericórdia? Tomara que morra esse miserável. Não. Não, primeiro você tem que entender que a tua luta não é contra o sangue nem contra a carne. Aquela pessoa foi usada pelo diabo. Talvez ela até quis ser usada. Mas só que o teu inimigo não é ela. O teu inimigo é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. Voltando lá, em 2ª carta aos Coríntios, 2:10. Olha só a seriedade. Pode colocar na linguagem que nós estamos lendo.
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença, para que não sejais você vai ser vencido. Você vai ser vencido financeiramente, você vai ser vencido na tua vida familiar, você vai ser vencido na tua saúde. Por quê? Você vai dar oportunidade para ele. Separado de Deus, você é uma presa fácil. Junto com Deus, pode levantar o inferno todo contra você. Separado de Deus, você se torna prisioneiro, você se torna servo de Satanás. Você é uma presa fácil. Você está compreendendo? A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás. Segue. Porque não ignoramos os seus ardis. Irmão, não ignore os ardis de Satanás. Se você der bobeira, ele vai vencer você. Ele vai vencer você. Volta lá em Mateus capítulo 5, por favor. Versículo 24. Deixar ele diante do altar a tua oferta. Vai reunir primeiro com o teu irmão e apresenta a tua oferta. Segue. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho. Que caminho? Que caminho? Palavra não. Que caminho? Você está vivo, ele está vivo. Você morreu, você não está nesse caminho mais. Ele morreu, ele não está no caminho mais. Você tem que se consertar com ele enquanto ele está vivo. Enquanto você está no caminho com ele. Você está compreendendo? Você não está andando em Cristo com ele? Você está no caminho com ele. Ele morreu, ele está aqui? Está andando? Esse mundo não existe mais para ele. Se você morrer, você vai estar aqui? Esse mundo não existe mais para você. Não existe mais para você. Quando eu vou a um velório, eu não vou por causa da pessoa que morreu. Eu vou por causa dos parentes. Em respeito às pessoas que ficaram. Em respeito à dor delas. Por quê? Quem morreu não sabe o que está acontecendo mais não. Acabou para ela. Concilie-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Porque, para que não aconteça, presta atenção nisso, que o adversário te entregue ao juiz. E o juiz te entrega ao oficial. E te encerre na prisão. Irmão, quantas pessoas estão numa prisão de perturbação mental? Numa prisão de mágoa, de tristeza, de angústia. Porque não foi reconciliar com a pessoa que ele sabe que ela tem algo no coração contra ela. Você tem que ir lá. Eu me lembro que eu dei essa mensagem há muitos anos atrás. Eu estava no Vale do Paraíba na época. Eu tinha uma obreira muito dedicada. Aquela obreira que chega antes, arruma, prepara. Não é aquela obreira que a reunião está começando, não. Ele chega depois que a reunião começou. Não, uma obreira dedicada mesmo. Obreiro que chega para se apresentar, para ver se precisa fazer alguma coisa, arrumar, lavar banheiro, limpar, organizar. Ou seja, que se preocupa com a obra. Não está só preocupado em vestir o uniforme, não. E acabava o culto, ela arrumava, organizava, preparava tudo para outra reunião. Mas eu lembro que eu preguei essa mensagem. Pensa numa mulher desesperada. Eu lembro que ela entrou no quadro dos obreiros, catou a bolsa dela, saiu correndo. Nem esperou falar amém. Aí eu fui entender por quê. Ela comprou uma chácara, ela e o marido, e convidou a família para uma festa, né? Para comemorar o que eles haviam possuído. E o sogro chegou lá com um garrafão de cachaça. E ela falou, aqui você não vai beber. E briga daqui, briga dali, briga daqui, briga dali, briga daqui, briga dali. O sogro foi embora, ela nunca mais conversou com o sogro nunca mais conversou com ela. E ela saiu naquele dia correndo atrás do sogro dela. Foi lá na casa dele. Chegou lá, ele abriu a porta, tal, se reconciliaram, abraçou, chorou. No outro dia ele morreu. Quase não deu tempo, hein? Eu, quando era garoto, eu era do inferno. Que isso, pastor? Verdade. Tinha um demônio que morava dentro de mim, da confusão, era do inferno. E eu me lembro que eu arrumei uma confusão entre meu pai e a minha tia. E saiu uma confusão terrível. Briga de faca. E um dizia que
amaldiçoando o outro, tomara que você morra, não, tomara que você não morra não, que você viva bastante para sofrer, e vai. Nunca mais se falaram. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, quando meu pai morreu. Eu lembro que, no dia que ele morreu, o médico avisou a minha tia, irmã dele, que tomava conta de tudo. Falou, o negócio é o seguinte, se vocês quiserem ver, vem, porque de hoje ele não passa. E eu me lembro que a minha tia chegou perto dele e falou não sei o que para ele. Ele era chamado de Borges. Falou, Borges, se você está me ouvindo, pisca pelo menos os olhos. Aí ele piscou 2 vezes os olhos, que ele estava ouvindo, mas não se mexia mais, não falava mais. E eu lembro que avisaram essa minha tia, porque essa minha tia foi embora para São Paulo e nunca mais voltou. Lembro e avisaram. E eu lembro que ela saiu correndo. Quando ela chegou de madrugada, no meio do velório. Aí já é tarde. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ele não é teu irmão, mas ele se colocou na posição de teu adversário. Você se colocou na posição de adversário dele. Está um contra o outro. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial, e te encerra na prisão. Irmão, eu pedi perdão para você. Você preferiu não. Só que não vai ser eu que vou para uma prisão. Quem vai é você. Você pediu perdão para mim. Eu não quis aceitar. Só que não sou eu que vou para uma prisão. Não é você que vai para uma prisão. Quem vai para uma prisão sou eu. Vai ser atormentado. Não tem como sair de lá. A única maneira de eu ficar livre de um pecado é por meio da confissão. É por meio do perdão. Que a confissão produz. Se não houver confissão, não tem perdão. Mas a confissão produz perdão. Está compreendendo? Você pecou contra a tua mulher. Até hoje você não confessou. Mas me arrependi. Não é o suficiente. Você vai ter que chamar ela para um papo. Mas vou machucar ela se eu contar para ela. Você devia ter pensado nisso antes. Porque se você não confessar, você vai perder a tua vida eterna. Não é brincadeira. Aí eu não penso assim, Primeira carta de João 1,9. Você nunca leu? Vou ler com você. Primeira carta de João 1,9. Se confessamos, essa é a condição. Tudo que vem abaixo está condicionado a isso. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Se não confessamos os nossos pecados, Ele não é fiel e nem justo para nos perdoar os pecados e nem nos purifica de toda injustiça. Não mudei nada. Não alterei nada. Fica nesse negócio que você não pensa assim. Você vai pensar com Satanás depois eternamente. Leva a tua vida com compromisso. Leva a tua vida com responsabilidade. Leva a vida das pessoas que estão à tua volta com compromisso, com responsabilidade. Porque além da tua salvação, tem pessoas que estão dependendo da tua comunhão com Deus para ter salvação. Para de brincar de Jesus Cristo. Leva Deus a sério. Perdoa para poder não dar a oportunidade. Perdoa para não ser vencido por Satanás. Perdoa por amor a Cristo. Amém? Que Ele possa falar mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.